Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 7 de maio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Durante os anos em que o meu ministério não crescia como eu queria, fiquei frustrada e insatisfeita. Eu orava, jejuava e tentava tudo o que podia para conseguir que mais pessoas fossem às minhas conferências. Lembro-me de reclamar e de ficar angustiada com frequência, quando Deus não me dava o crescimento que eu queria. Deus muitas vezes me testava, permitindo que a audiência e o entusiasmo das pessoas fosse inferior ao que eu desejava. Quando saía dessas reuniões, eu questionava: o que estou fazendo de errado, Deus? Por que o Senhor não me está me abençoando? Estou jejuando, estou orando, estou me doando e acreditando, e o Senhor não está se movendo em meu favor. Ficava tão frustrada que achava que ia explodir. Eu perguntava: Deus, por que o Senhor não está respondendo às minhas orações? Ele falou comigo e disse: Joyce, estou lhe ensinando que nem só de pão vive o homem. Ele havia dito essas mesmas palavras aos israelitas, enquanto eles viajavam pelo deserto em direção à terra prometida, em um ritmo muito mais lento do que esperavam. Ele lhes disse que aquela situação tinha um objetivo de humilhá-los, de testá-los e de prová-los, a fim de lhes ensinar que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Não gostava de pensar que Deus estava humilhando e me testando, mas entendi que Ele estava falando ao me dizer: nem só de pão viverá o homem. Ele queria que os meus desejos fossem simplesmente por mais dele e não por mais de qualquer outra coisa. O meu ministério cresceu no devido tempo, não só depois que Deus ocupou o primeiro lugar em minha vida. Quando você puder se satisfazer somente com Deus, então Ele poderá lhe dar as outras coisas que você gostaria de ter. Ele é o nosso verdadeiro pão da vida, é o verdadeiro alimento para as nossas almas. A palavra de Deus para você hoje. Recuse-se a viver só de pão. Deseje Deus mais do que qualquer outra coisa. 8 de maio. Você não precisa orar com perfeição. Ele vive para sempre, para interceder a Deus por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Gostaria de compartilhar com você uma verdade que realmente me encorajou no meu relacionamento com Deus. Com muitas pessoas, parecia que por mais que eu orasse, tinha um sentimento de que alguma coisa não estava certa com a minha oração. Então, por fim, um dia perguntei ao Senhor: por que me sinto assim? Estou orando todos os dias, estou passando um bom tempo em oração. Porque quando chego ao fim do meu tempo de oração, sinto-me tão insatisfeita, como se não tivesse conseguido chegar até o Senhor.
Deus me respondeu e disse: Você acha que não está fazendo uma oração perfeita? Você tem dúvida acerca de si mesmo? E isso faz com que você duvide do poder das suas orações? Percebi que era verdade. Eu sentia que não era tudo o que deveria ser. Tinha sempre um medo que me incomodava e que fazia com que eu dissesse a mim mesmo: não estou orando com fé o suficiente, ou não estou orando por tempo suficiente, ou não estou falando com Deus sobre coisa certa. Deus me libertou desse medo e dúvida quando me disse: Sabe de uma coisa, Joyce? Você está certa. Você não está fazendo orações perfeitas. Você não é perfeita. E por isso que você tem Jesus como seu intercessor. E é por isso que você ora no nome dele. Talvez você sinta que não faz as orações certas também, mas anime-se. Quando as suas orações chegar a Deus, Ele ouve orações perfeitas, porque você orou em nome de Jesus, e não no seu próprio nome. Quando oramos no nome de Jesus, apresentamos a Deus tudo o que Jesus é, e não o que somos. Portanto, as nossas orações são aceitas por Deus. A palavra de Deus para você hoje. Deixe Jesus fazer orações perfeitas por você. 9 de maio. Frustre o inimigo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações e tentações. Tenha certeza de que o teste e a prova da sua fé geram resistência, firmeza e paciência. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Um erro dos que mais os cristãos cometem é que, quando as provações vêm, eles oram para que seus problemas parem. Creio que, em vez disso, devemos orar pedindo força e paciência. Precisamos pedir a Deus que nos torne inabaláveis. Se o inimigo está apontando as suas maiores armas para nós, fazendo tudo o que pode para nos angustiar, arruinar nossos negócios, destruir nossa família ou roubar a nossa paz, e nós permanecemos firmes e pacientes, ele ficará extremamente frustrado e será, por fim, derrotado, porque não estamos cooperando com ele. Filipenses capítulo 1, versículo 28 diz: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a você. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Esse versículo nos encoraja a não nos assustarmos nem ficarmos intimidados quando o diabo se levantar contra nós, mas a permanecermos firmes. Quando fazemos isso, não apenas demonstraremos ao diabo que ele não pode nos manipular, como também demonstraremos ao Senhor que temos fé nele. O fato de que nossas atitudes afirmam a nossa confiança nele é o sinal de Deus para libertar o seu poder sobre as situações que nos afligem e nos livrar. Creio que Deus quer que você ouça, lhe dizendo para permanecer firme e não ter medo. A palavra de Deus para você hoje.
Deixe que a sua confiança em Deus seja tão firme a ponto de frustrar o inimigo. 10 de maio. Um novo coração. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente a minha lei. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Os versículos de hoje contêm uma promessa que Deus fez há milhares de anos. Uma promessa de que chegará um dia em que Ele dará às pessoas um coração novo e colocaria o seu espírito nelas. Quando Deus disse essas palavras, as pessoas estavam vivendo sob a velha aliança. O tempo antes do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus. Sob essa velha aliança, o Espírito Santo estava com as pessoas e vinha sobre elas, com propósitos especiais, mas ele não vivia no coração delas. Você e eu estamos vivendo na nova aliança, o tempo sobre o qual Deus está falando através do profeta Ezequiel, quando ele prometeu enviaria o Espírito para viver dentro de nós. Ninguém poderia nascer de novo e se tornar o lugar de habitação do Espírito de Deus, até Jesus morrer e ressuscitar dentro dos mortos. Agora que ele veio, podemos recebê-lo como Senhor e Salvador, e podemos receber o Espírito Santo em nossos corações. Quando vive em nós, ele pode falar conosco, nos capacitar a ouvir a sua voz e nos dar o poder para obedecer ao que ele nos diz. Eu o encorajo a meditar na tremenda bênção de ser escolhido como casa de Deus. Isso significa que você e Deus estão muito próximos e que você pode esperar desfrutar uma maravilhosa companhia com Ele. A palavra de Deus para você hoje. Você está muito próximo de Deus. 11 de maio. A fé é ativa. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Lucas capítulo 17, versículo 5. Muitas pessoas, talvez até você, orem para ter uma grande fé, mas ela não vem apenas por meio da oração. Uma grande fé é construída pouco a pouco, à medida que obedecemos ao que Deus nos pediu para fazer. Ele pode até nos pedir para fazer coisas sobre as quais não temos nenhuma experiência, ou que talvez não entendemos totalmente, mas à medida que nos levantamos para agir, experimentamos a fidelidade de Deus e a nossa fé aumenta. Em certos momentos, Deus dá às pessoas o dom da fé para uma determinada situação em suas vidas, mas normalmente a fé se torna maior por meio da experiência. A nossa fé se torna mais profunda, mais forte e maior à medida que exercitamos. Os versículos de hoje, os discípulos pediram a Jesus para aumentar a fé deles.
Ele respondeu dizendo-lhes em Lucas capítulo 17, versículo 6, que eles precisavam agir com base na sua fé, para que ela aumentasse. O mesmo acontece conosco hoje. Uma maneira de demonstrarmos fé é fazer coisas. Fé geralmente requer ação. Certamente há momentos em que Deus quer que esperamos sua ação em nosso favor, mas há outros momentos nos quais precisamos provar que temos fé, fazendo alguma coisa. Quando queremos crescer em fé, precisamos estar dispostos a aguardar com esperança ou a entrar em ação de acordo com a palavra de Deus para nós. Mas a nossa fé não aumentará enquanto não fizermos nada. A palavra de Deus para você hoje: haja de uma forma que demonstre a sua fé. 12 de maio. As estações mudam. Ele muda as épocas e as estações. Daniel capítulo 2, versículo 21. Anos atrás, eu tinha um bom emprego como parte da equipe de uma igreja. Tinha um ministério próspero, um salário regular e muitas oportunidades de fazer o que eu amava e me sentia chamada para fazer. Então chegou um tempo em que Deus falou comigo sobre deixar aquele emprego e assumir o ministério em direção ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Eu ouvi o Senhor dizer: este período da sua vida está encerrado. Meus planos para você neste lugar chegaram ao fim. Em meu coração eu sabia que Deus havia falado. Entretanto, sentia um misto de entusiasmo e medo de começar o meu próprio ministério. Eu queria me aventurar além do que conhecera até aquele ponto, mas tinha medo de cometer um erro e de perder o que tinha. Eu queria ver o que Deus iria fazer, mas tinha medo de dar um passo tão grande em direção a um território desconhecido. Às vezes, Deus dá algumas coisas por encerrada, mas nós continuamos nos agarrando a ela. O meu espírito queria se levantar por fé, mas a minha carne queria ficar. Eu tinha muita segurança na posição que Deus estava me chamando para deixar e não queria abrir mão dela. Mas finalmente obedeci a Ele e hoje desfruto de um ministério que está no mundo inteiro. Lembre-se de que Deus muda as coisas e quando Ele faz isso, precisamos estar dispostos a seguir o seu chamado. A palavra de Deus para você hoje: procure ouvir a voz de Deus para conduzi-lo quando você precisar fazer mudanças em sua vida. (13 de maio). Espere coisas grandes da parte de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Algumas pessoas têm tanto medo de receber más notícias que nunca pensam em orar por boas notícias. Essa não é uma atitude de que
vem de Deus. Se quisermos ouvir a voz de Deus ou ver o seu poder liberado em nossa vida, precisamos ter atitude que o agrade. Precisamos ter expectativas positivas em vez de negativas. A nossa visão básica da vida precisa ser cheia de fé, esperança e boas expectativas. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ver em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E essa esperança nunca nos decepcionará. Ver Romanos capítulo 5, versículo 5. Não há nada de negativo a respeito de Deus. Não há nada nele ou nos seus atos que possa um dia nos decepcionar. Tudo o que ele faz é para o nosso bem. Então é isso que devemos esperar quando oramos. Não devemos orar e depois nos perguntarmos se Deus vai fazer alguma coisa. Devemos orar esperando que Deus faça ainda mais do que pedimos. O versículo de hoje diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que poderíamos ousar pedir ou até pensar em pedir, infinitamente além de todas as nossas maiores orações, desejos, pensamentos, esperança ou sonhos. Ora, isso é impressionante e deveria nos dar toda a confiança que precisamos para orar, com esperança. Eu, pessoalmente, preferia fazer grandes orações, com grandes expectativas e receber a metade do que pedi, do que fazer pequenas orações fracas, sem nenhuma fé e receber tudo. A palavra de Deus para você hoje. Espere grandes coisas da parte de Deus.